Então, agora a partir desse momento aqui nós estamos, né, começando a gravar a nossa aula, né? Como eu disse, até aqui para registrar, acabei de disponibilizar, né, o link que já está no AVA, né, nos caminhos que todo mundo conhece. Agora eu coloquei nos grupos aqui do WhatsApp para que todos os alunos, né, consigam acessar, né? Não sei se vai ter alguma intermitência, né? Então, como uma aluna ontem não conseguiu, hoje a gente não vai ter esse problema, porque eu já fiz isso agora, né? Então, Né? Ontem foi segunda, eu não consegui entrar na professora Marilene. E também ela falou que gravou, não consegui ver a gravação dela. não conseguiu, às vezes ela ainda não tinha disponibilizado quando você tentou, né? Uhum. Pode ter tido alguma intermitência, alguma coisa assim, né? Mas a gente vai se ajustando, né? Todas essas novidades que nós temos aqui, né? É verdade. A gente vai ajustando, né? Beleza. Bom, o pessoal está conseguindo entrar na aula, né? Renata está chegando, Renata Tiago chegou. entrou, né? Seu José Geraldo, Oi, boa noite. Cadê a carinha da Renata? né? Então, ó, eu vou começar, né? Passando aqui para vocês já anotarem aí um trabalhinho para vocês entregar na semana que vem. Ó a cara da Renata. Tira esse cigarro da boca. Nós estamos em problema de Covid. Tenho que fumar muito cigarro, porque eu nem terminei ainda de entregar o que você me passou. E você ainda já vai me passar outro trabalhinho para a semana que vem? Já, Vamos ver. o tempo não para. O que você gastou aí dando uma tragada, já dava para fazer uma pesquisa. Estou trabalhando ainda. Eu vou até às 7h48, mas aí eu paro para assistir a aula, né? Isso, tem que dar tem que dar uma pausinha aí. Então, pessoal, o trabalho vai ser muito similar, né, daquilo que a gente fez sobre a licitação, né? Então, eu quero que vocês pesquisem um processo de PPP, parceria público-privada, né? Então, vocês vão entrar, né, vão pesquisar no Pai Google, né, ou no Diário Oficial, né, um processo de parceria público-privada, né? Então, o que que eu quero? A descrição, né, dessa parceria público-privada, qual que foi o objeto, né, do processo licitatório da parceria, qual foi a modalidade utilizada, né, o valor total, né, em que cidade, né, a descrição total da PPP, tá? De preferência, uma que já O está sendo, objetivo é isso? ou que já foi realizada ou que está sendo realizada, tá? Então, só para a gente fechar com chave de ouro, né, aquilo que a gente viu até semana passada sobre a PPP, então fica mais esse trabalhinho aí, tá? Então, depois eu ainda coloco nos grupos para reforçar com todo mundo. Vai ter macarrão ao molho, é minha comida preferida, minha comida predileta. Tudo bem? Tranquilos? Tudo bem. Alguma dúvida com relação ao trabalho? E a internet caiu o microfone da Renata. Vamos ver aqui, Renata, você ficou muda. Pronto. Pronto. É porque aqui em casa tem muita criança, então eu fico tirando, né, por causa delas e esqueço. É muito barrigudinho aqui, professor. Ah, coraçãozinho para seus barrigudinhos. Aí, ó. Viu? Ó, é assim o tempo todo. Tem que vender muito aí no né, para não faltar o feijão para os barrigudinhos, né? Muito. Vamos fazer então. Beleza. Então Bom, vamos entrar aqui no conteúdo da aula. Eu já coloquei ele aqui. Tô cozinhando, assistindo aula, cuidando das crianças, tá vendo? É difícil o negócio. Pensou que era moleza, né? É isso aí. Então,
Vamos lá, gente. Hoje é o nosso 12º encontro, né? Então, vocês acompanham o nosso, né, o PEA, o Plano de Ensino e Aprendizagem. Você vai ver que é o 12º tema. Tecnicamente, seria o tema de encerramento, né? Mas eu dei uma puxadinha aqui para incrementar, né, o conteúdo para vocês, né? Então, nós teremos a partir de 4 tópicos adicionais, né? Então, a partir da nossa aula de hoje, praticamente a gente, né, encerra o conteúdo programático e o que vier a partir da unidade 4 será um plus, aí, um ganho, né, de aprendizagem aí para a turma, tá? Então, nas últimas aulas nós falamos, né, do que era prestação de serviço, né, do que eram os contratos, né, públicos, privados, parcerias públicos-privadas, e agora nós vamos falar, né, propriamente dito, de contratos administrativos, né? Algumas aulas atrás nós falamos, assim, bem simples, né, bem por ele, né, a partir dessa aula. Nessa aula dessa semana, a gente vai se debruçar um pouquinho, com um pouco mais de tempo, né, sobre o contrato administrativo. Então, ó. Desliga o microfone aí, pessoal, que está dando muita interferência. Tá, eu vou fechar o meu, peraí. Isso. Acho que ficou melhor. Então, ó, antes de conversar com vocês sobre os contratos administrativos, né, gostaria de lhe falar um pouco sobre o conceito de contrato, né? Então, é importante a gente, né, o que é um contrato, né? O que é a celebração desse contrato? Dentro do direito privado, né, contratos são negócios jurídicos por meio dos quais as pessoas acertam seus interesses estabelecendo um pacto, né? Segundo Caio Mário, né, o contrato pode ser entendido como um acordo de vontades na conformidade da lei e com finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos, né? Então, o contrato nada mais é do que pegar duas partes, né, dentro, né, do nosso Código Civil, né, pessoa física, pessoa jurídica, né, até entes governamentais que tenham desejos e necessidades, né, que tenham relação entre si, né, e formalizar isso para realização, né, dessa realização dos desejos de ambos, né? Então, seja com aquisição de produtos e serviços, transferências de bens, né? Fazer a transferência de direitos, né? Extinguir direitos, né? Tudo isso, né, que o Caio colocou aqui como uma forma, né, de celebrar o que é um contrato, né? Nada mais é do que o registro da vontade de ambos, né? Então, a gente pode dizer que contrato, né, é algo que é bilateral, né? Depende sempre de, no mínimo, né, duas partes envolvidas. Não tem como fazer um contrato, né, com uma única parte. É preciso que você saiba que no direito brasileiro a regulamentação sobre os contratos nos remete às duas espécies que se diferenciam em virtude do regime jurídico aplicável e dos interesses em jogos, né? De um lado, nós temos os contratos realizados entre particulares ou entre particular e o Estado, quando este atua como particular, os quais possuem como base legal o Código Civil Brasileiro de 2002. Então, toda a regulamentação, seja ela feita por contrato entre, né, dois entes civis particulares, seja pessoa física ou jurídica, né, ou, né, entre um lado pessoa jurídica e o outro o Estado, né, tudo será regulamentado aqui pelo Código Civil Brasileiro, que foi atualizado em 2002. Do outro lado, existem os pactos que são realizados entre particulares e o poder público, né, utilizando-se de suas prerrogativas estatais. São, portanto, né, os contratos privados e públicos, ou como também são chamados contratos administrativos. Então, toda vez, né, que tiver a celebração, né, desses pactos, né, desses contratos, né, entre agentes privados e públicos, né,
é aquilo que a gente chama de contratos administrativos. Para que um contrato firmado entre os particulares seja válido, é preciso que ele respeite os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. Então, vamos colocar aqui a redação do artigo, né, 104. A validade do negócio jurídico requer, primeiro, agente capaz, né, que são as duas partes envolvidas. Segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? Quer dizer que você pode realizar contrato, celebrar um contrato de tudo aquilo que esteja amparado na lei, né? Que seja legal, né? Então, não adianta que a gente, né? Inventamos uma droga nova, né? Que vai curar o Covid, né? Vamos imaginar aqui, né? Entre nós aqui, sem passar por regulamentação, né, na Agência Nacional de Saúde, né, sem ter a Anvisa fiscalizando, né, sem ter a aprovação dos órgãos competentes, e a gente vai celebrar um contrato de comercialização. Isso é nulo, né, não é possível, né, porque não é um produto legalizado, não é um produto lícito, né. E isso, né, para qualquer outra forma, né, então... eu tô comprando uma carga, né, de produtos, mas eu não sei a procedência, é sem nota fiscal. Não tem como celebrar um contrato sobre isso, tá? Porque isso se caracteriza, né, a antítese do lícito, né, que é o ilícito, né, que estaria totalmente desconforme à lei. Tá? Terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei, né? Então, tem que estar sempre amparado, né, em todos esses itens, né, do Código Civil. O primeiro requisito é a capacidade das partes, né? Então, aqui, ó, o contratante deverá, portanto, ser maior de idade. Caso não seja, deverá estar representado ou assistido por alguém maior de idade, né? A capacidade também refere-se ao pleno uso e gozo das suas capacidades mentais, né? Então, quando a gente fala aqui no termo capacidade, né, a gente fala na capacidade jurídica, né, entendida, né, do indivíduo, né? Então, lembrando, né, que o Código Civil estabelece, né, a idade mínima para ser estabelecida a maioridade, né, que só a partir deste momento as pessoas, né, elas têm autonomia para fazer a sua, né, assumir os seus compromissos e deveres, né, perante a lei. Antes dessa idade mínima, né, sempre os pais ou tutores, né, são responsáveis pelos atos e respondem, né, civil e criminalmente, inclusive por isso, né. Outros detalhes se diz, né, com a sua capacidade mental, com a capacidade do intelecto do indivíduo. Então, se a pessoa tiver problemas cognitivos, né, problemas de ordem, né, de não conseguir, né, se manter sozinho, né, precisar sempre do auxílio de uma outra pessoa, né, então esse outro, né, que será o tutor considerado responsável por ela, tá? O objeto do contrato deve ser lícito e possível, né? O lícito significa que o objeto do contrato deve obedecer àquilo que está estabelecido na legislação brasileira, ou seja, o contrato não poderá versar sobre um objeto proibido. Não é possível, portanto, um contrato de compra e venda de cocaína ou de maconha, né? Então, eu já antecipadamente já tinha comentado aqui, né? Nesse exemplo fica muito mais claro. O possível significa que o contrato deve fazer referência a um objeto que de alguma forma possa ser executado, né? Então, por exemplo, o objeto impossível seria a compra de um terreno na Lua ou de uma vaga no céu, né? Então, né, aqui no Brasil mesmo a gente já teve diversos casos, né, de gente, né, vendendo pedacinho aí, né, de terrenos dentro do mar, né, querendo, né, vender, né, espaços, né, em Marte, na Lua, né, comprar o seu né, o seu pãozinho, o seu espacinho, né, no céu, seu terreninho do lado de Deus, né, isso daí é extremamente, né, inviável, incelebrável, né, possível de se entregar, né. Se a gente for, né, pegar exemplos, né, então
coisas mais... o brasileiro é muito criativo nisso, né? Então a gente vê casos e casos aí, né, que vira meme, que vira, né, a gente leva para o lado do deboche, mas que se levar de forma na letra fria da lei, né, dá sérios problemas jurídicos, né? Então, né, comprar vassoura ungida, né, aquela que vai te proteger, né, todas essas questões aí que envolvem, né, aspectos às vezes religiosos, tudo, né, que é algo que é totalmente intangível e mexe com a fé também das pessoas, né? Então é muito complexo isso, né? Então a gente tem que, ao celebrar contratos, estar sempre atento a essas questões, né, para não ter nenhum tipo de questionamento ou penalidade jurídica por isso. O contrato também deverá seguir a forma estabelecida pela legislação quando for o caso, né? O contrato não poderá ser celebrado de forma proibida em lei. Segundo Diógenes, né, contrato administrativo é o ato plurilateral, né, tem que ter duas partes no mínimo, né, ajustado pela administração pública ou por quem quer que faça, às vezes, com certo particular, cuja vigência e condições de execução a cargo particular podem ser instabilizadas pela administração pública, né, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante particular. Né? Então, agora que a gente já analisou, né, falou alguns aspectos conceituais de contrato, né, chega o momento da gente falar sobre os contratos administrativos, propriamente dito. Né? Então, eles podem ser caracterizados como uma espécie de contrato cuja legislação determina a sua existência, né? Então ele é amparado pela lei, ele está respaldado por lei, né? E são estabelecidos principalmente com base no disposto da Lei 8.666, que é a nossa lei de licitações, que é conhecida como, né, Lei de Licitações Brasileira. Os contratos administrativos possuem as seguintes características, né? Então, ó, que tema importante aqui, ó. Questão de prova, né? Quais são as características de um contrato administrativo? Presença da administração pública em um dos polos, ou seja, a parte pública elas têm que fazer presente, né? Elas têm que estar presente. Finalidade pública, ou seja, que é de interesse coletivo, né? Para o bem, né, maior. Obediência à forma prescrita em lei. Procedimento legal. Natureza de contrato de adesão. Né? Natureza, intuito, persona e presença de cláusulas exorbitantes. Né? Então, todas essas partes aqui, né, é o que vai estar caracterizando, né, o contrato administrativo, né? Então, vamos lembrar aqui, né, daqui a pouquinho a gente vai falar, né, detalhadamente sobre cada uma dessas características, né? O poder público ele tem que fazer parte, ele tem que obedecer, né, a lei, tem que estar de acordo com o que está escrito na letra fria da lei, né? Tem que ter um objeto legal, né? O procedimento tem que ser legal, a natureza do contrato é de adesão, ou seja, né, as duas partes têm que ter um interesse, né, de estar fazendo, né, não pode ser nada impositivo. Tem que, né, a questão da presencialidade, né, e tem que ter cláusulas exorbitantes, né, aquilo que vai estar determinando, né, aquilo que extrapola, né, a cada uma das partes, né, o que pode acontecer. Então, ó, a primeira característica consiste na presença da administração pública, né, em um dos seus polos do contrato, né? Então, o que isso significa? Para que um contrato seja caracterizado como um contrato administrativo, é necessário que algum órgão da administração pública, direta ou indireta, esteja representado em um dos seus polos de contrato, né? Como os contratos administrativos têm como característica própria a participação da administração pública em um dos polos da relação, é preciso falar sobre ela. Então, vamos adentrar um pouquinho mais, né, sobre, né, a administração pública. Então, busquei em um dicionário
dicionário, o significado da palavra administração, né? Então, o dicionário diz o seguinte, né? Administração, gerência de negócios, pessoal que administra, local onde se administra, secretaria ou repartição de que é chefe ou administrador, ato de administrar, sacramento, né? Dar medicamentos a alguém, aplicação. São interessantes as condições expressas, né, por uma importante autora da área do direito administrativo, né, chamado Maria Silvia. Quer no direito privado, quer no direito público, né, os atos de administração limitam-se aos de guarda, conservação e percepção de frutos dos bens administrados. Não incluem os de alienação. Neles, há sempre uma vontade externa ao administrador, a impor-lhes a orientação a seguir. Né? Então, olha que interessante, né? Quando a gente fala aqui, né, do ato da administração pública, né? Então, a gestão, né? Então, ele está voltado, né, para a questão da guarda, conservação e percepção de frutos de bens administrados, ou seja, né, o retorno, aquilo que pode trazer de bem. Tá? E ele tira fora, né, a questão da alienação, porque quando está alienado a outrem, né, essa responsabilidade, né, ele passa a ter o domínio de outra parte que vai fazer isso, né, que vai gerir, que vai fazer a administração. Tá? Com relação à administração pública brasileira, a vontade que vincula a administração decorre da lei que estabelece a finalidade que deve ser perseguida pelo administrador público. Então, sobre o conceito de administração pública, são interessantes as observações de Helly, né, Lopes Meirelles, né, que é um outro autor, né, do campo aí do direito privado, né, do direito público, desculpa. Né, ele coloca da seguinte forma: em sentido formal, né, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo, ou seja, para atingir aquilo que o governo precisa, aquilo que ele colocou como meta, né? Em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. Em acepção operacional, né, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por eles assumidos em benefício da coletividade. Então, numa visão global, a administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de serviços, visando a satisfação das necessidades coletivas. A administração não pratica atos de governo, pratica tão somente atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência do órgão e de seus agentes. Né? Então, como é importante aqui essa definição, né, porque a administração pública, né, ela está vinculada ao ato de executar tarefas, né, de executar, né, aquilo que foi planejado, de atingir as metas, né, muito próximo, né, do que nós temos também na administração privada, né, com o objetivo de quê? Do bem maior, do bem coletivo, de atender as necessidades, né, da sociedade. Tá? Então, a administração pública poderá ser direta ou indireta, né? E a administração pública direta é aquela que é composta pelas pessoas jurídicas de direito público interno que integram a estrutura constitucional do Estado, tais como a União, os estados, né, os municípios e o Distrito Federal. Né? Então, tem alguns exemplos aqui. União, quando a gente fala de União, é a Federação do Brasil, né, a República Federativa, né? Os estados, né, representado, né, pelo espaço federado por cada um deles, os municípios são as cidades, né, e o Distrito Federal, né, onde está nossa tão famigerada, né, tão importante Brasília, né, polo político aqui do Brasil, né, que cuida ali, que foi criada justamente para ser esse centro. Né? Então, tudo que compõe, né, esse escopo, né, ele é a base, né, da formação da nossa administração pública. Tudo vai originar deles. A administração pública indireta pode ser definida como conjunto de entes administrativos
que tem por escopo realizar atividades públicas, sendo assim uma descentralização das funções e atividades provenientes da administração central, né? Compõe a administração pública indireta as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? Então, são todos aqueles órgãos, né, que pertencem, né, que foram criadas, né, pelo governo federal, estadual, municipal, né, com o objetivo de atendimento aos anseios da sociedade. Então, coloca aqui um exemplo aqui de economia mista, né? O Banco do Brasil, por exemplo, né? Ele está ali com o objetivo, claro, o Banco do Brasil ele tem o objetivo claro de fomentar, né, o financiamento, né, da agricultura, né? Ele é o principal, né, articulador, né, do governamental, né, para chegar a fazer, né, as formas de financiamento público para a agricultura e manter com isso, né, o nosso abastecimento, a nossa produção, entre outras funções, né? Então essa eu acredito que seja uma das principais, né? Então nós temos, por exemplo, a Petrobras, né, como uma empresa pública, né? Hoje também pode ser considerada mista, né? Porque afinal de contas ela tem capital aberto em bolsa de valores, então tem acionistas, né, ordinários também, e junto com o acionista majoritário que ainda continua o governo, né? Nós temos diversas autarquias aqui, né, através de órgãos regulamentadores, entre outros, né? Então, Receita Federal, Banco Central, né, Comissão de Valores Mobiliários, né, o Conselho Monetário Nacional e por aí afora, né? A Constituição da República Federativa do Brasil traz, em seu artigo 37, regras que devem ser seguidas pela administração pública brasileira. Devido à sua importância, trago-lhe a redação do artigo na íntegra, né? Então, olha como é importante isso, a gente vai mexer, né, nesse artigo, vai dar uma, né, tratar ele com mitigação aqui, né, porque ele é muito importante aqui, tá? Então, observe então a redação do artigo 37 da Constituição, né, do Brasil, que traz as regras fundamentais, né, e de suma importância aqui para a administração pública. Então, no artigo 37, a administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, né, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, né? Olha que questão de prova bacana aqui, né? Então, ó, administração pública, direta e indireta, né, de qualquer ente federativo, ele tem que obedecer a alguns princípios. O que são esses princípios? São justamente os norteadores, são os pilares, né, da lei que vai né, moldar aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito, né? Então, legalidade está dentro da lei. Impessoalidade quer dizer que não pode ser privilegiado, né, ninguém, né? Moralidade tem que ser dentro, né, daquilo que seja razoável, que faz parte da moral, dos costumes, processo ético, né? Publicidade tem que ser transparente, né? Não pode ser feito de forma escamoteada, escondida, tá? Eficiência, né? O princípio da eficiência tem que trazer um resultado, né? Não basta, né, ser feito, né? Ele tem que trazer algo benéfico para a sociedade. Então, vamos lá. Primeiro, né, ponto aqui a gente tem que falar. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei, né? Então, o que diz isso daqui? Qualquer pessoa, né, pode ser funcionária pública, desde que atenda aos requisitos, né, para a execução das tarefas, né? Então, não adianta eu abrir uma vaga para médico, né, e aí uma pessoa que é formada lá em engenharia se candidatar para essa vaga para ser funcionário público, né? Não adianta eu abrir uma vaga, né, para técnico da Receita Federal, né,
e, de repente, uma pessoa que não tenha nível superior ou formação, né, em administração, contabilidade, engenharia, direito, né, queira se candidatar, né, a esse tipo de vaga, né? Então, tudo vai estar sempre no descritivo, né, das funções, das tarefas, de acordo com aquilo que precisa ser feito. Segundo, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Tá? Então, aqui, mais uma vez, né, para ser funcionário público tem que prestar concurso. Tá? E todos aqueles que são, né, que estão fora, né, que prestam serviços públicos e são contratados de forma sem ser concurso público, eles são aqueles cargos comissionados. Então, cargo comissionado, né, ele depende, né, de uma aprovação política, tem que ter lá uma disponibilidade de acordo com as leis, né, de acordo com os órgãos, né, e eles também não têm, né, a garantia, né, a estabilidade do funcionário público. Eles podem ser, né, assim como nomeado, né, sem o concurso público, eles podem ser exonerados, né, sem prévia, né, de acordo com o bel prazer, né, de acordo com a necessidade do gestor, né, colocando aqui dessa forma. Item 3, né, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por mais uma vez por igual período, né? Então, a pessoa presta lá o concurso público, né, ele pode ter até um período de até 4 anos, né, para ser convocado, né? Então, esse concurso ele tem esse prazo máximo, né, de 2 anos, prorrogável, né, por mais 2 anos. Quarto, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de prova e título será convocado com prioridade sobre novos concursos para assumir cargo ou emprego na carreira, né? Então, dentro daquele período, né, de 4 anos, né, toda vez que for, né, solicitado, né, que abrir uma vaga, vai ter que ser chamado, né, por ordem, né, de aprovação, né, na ordem decrescente de aprovação, né, ou seja, do primeiro colocado para baixo, né, para aquele que quiser ingressar, tá? E aí fica aqui a ressalva, dentro do prazo improrrogável, quer dizer, dentro daqueles 4 anos. Passou desse período, né, tem que ser feito, né, novo concurso. Quinto, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, né, condições e percentuais mínimos previstos em leis, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? Então, olha aqui. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, né, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições da direção, chefia e assessoramento. Tá? Então, todos aqueles que de repente não necessita, né, do concurso, né, ou, né, direcionado, né, a confianças, aos cargos de comissionamento, eles têm que estar direcionados, né, a essas, né, a 3 atividades, né? Então vamos voltar aqui, né, funções de confianças exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
né? Então, os cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos de condições e percentuais mínimos previstos em leis, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Sexto, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, né? Então, todo funcionário público ele pode sim, né, fazer a sua associação ao sindicato de classe. Sétimo, né, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, né? Então, o servidor público também tem direito de exercer a greve, né? Ressalvado, né, aquilo que está na lei, né? Tudo aquilo que extrapolar a lei, tanto para o agente público quanto para o agente civil, né, não pode, né, ser acatado. Oitavo, a lei reservará percentual dos cargos, né, e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e definirá os critérios de sua admissão. Então, né, assim como na função privada, nós temos também, né, as vagas, né, PNEs aqui para as pessoas com deficiência. Nono, né, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária, né, de excepcional interesse público, né? Então, até recentemente, né, nós tivemos um caso aí de um problema no serviço, né, do INSS, teve um acúmulo ali de tarefas, né, com as mudanças das regras previdenciárias, né, e aí o governo, até, né, por força de lei, ele conseguiu, né, chamar os funcionários da reserva que estavam inativos, né, para uma contratação temporária, né, para auxiliar aí na diminuição, né, do gargalo do serviço, né? Então, existe também, né, essa forma de contratação temporária, né, desde que, né, seja excepcional, de interesse público e atenda, né, esteja dentro dos critérios estabelecidos em lei. Décimo, né, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata no parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, né, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, né? Então, isso a gente vê, né, a todo momento, né, disputas lá no Congresso, né, para alguns deputados que representam algumas classes ali, né, algumas castas de servidores, né, sempre, né, querendo, né, aumento ali para suas atividades, né, para aquele grupo de interesse deles, né? Então, só tem aumento, né, quando tem aprovação via lei no Congresso, né, e está estabelecido também, né, conforme está aqui na emenda, né, da Constituição. 11º, né, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, né, dos membros de qualquer um dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, né, e dos demais agentes políticos e de proventos, pensões ou de outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas em vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder, né, o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O que diz esse 11º item, né? Que nós temos um salário teto máximo, né? Que esse teto é justamente o salário, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que é do nosso STF. Então, não importa se é presidente, governador, deputado, né, desembargador, ou outras castas de juízes, né,
mesmo que tenham, né, os seus benefícios, né, tudo, ele não pode ultrapassar esse teto. Isso está estabelecido em lei, tá? É uma grande discussão que nós temos aqui no país, né, essa casta, né, de funcionários que tem, né, esses proventos muito maiores, às vezes, né, do que aquilo que está estabelecido, mas por quê? Foram, né, achando outras formas daquilo que, né, contorna essa a letra da lei aqui, tá? Então, ó, não poderão, né, exceder, né, o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se, né, como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados, né, e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador, né? Então ele vem em escala, né, descendo. No âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos, né, por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo, né? Então, 90,25%, né, do que ganha aqui os ministros do STF, né? No âmbito do Poder Judiciário, né, aplicável estes limites aos membros do Ministério Público, né, aos procuradores e aos defensores públicos, né? Então, olha como a lei ela é bem específica e direta, né? Quando ela coloca ali um teto mensal, né? Um teto de ganho máximo, né? Então, tem sempre lá o seu limite, né? Então, é a partir desse limite que determina-se quanto que os outros vão querer aumentar o seu salário, né? Então, vamos fazer um parênteses aqui, até por uma consciência, né, política, social que nós temos que ter, é que muitas das vezes, né, os nossos representantes políticos, eles não querem, né, e não colocam lá em pauta fazer o aumento salarial de deputados, governadores, por quê? Né? A hora que eles aprovam o aumento do salário do Supremo Tribunal Federal, né, dos juízes, né, dos magistrados, do STF, eles já têm o aumento em cascata para todos a gama de servidores, né? Então, para presidente, para governadores, né, para os deputados, para os vereadores, para os prefeitos, né, ele já vem em cascata, né, para todos os outros. Então, basta eles fazerem, né, esse movimento, né, que eles não precisam se indispor, né, diretamente com todos os outros, né? Então é isso que a gente tem que sempre estar alerta aí, sempre vigilante, né, para garantir, né, uma equidade, né? A gente sempre está falando que, né, nós temos que ter uma responsabilidade financeira, social aqui com o país, né? A gente tem que buscar essa equidade também na distribuição de renda, senão a gente acaba, né, transferindo muita renda para os ricos e pouca, né, para aqueles que realmente precisam. Mas aí fica isso, né, como um ponto de reflexão, né, o que a gente pode fazer, né, num ponto futuro aí, né. Vamos ver se a gente vai ter eleições esse ano. Né? Então, a gente tem que pensar em todas essas situações, né? O nosso conhecimento, né? Tudo aquilo que a gente vem agregando é justamente, né, para nos ampliar, né, as nossas visões de tudo que vão estar impactando. Item 12, né? 12º aqui. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, né, e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, né? Estamos falando aqui de salários, né, quando a gente fala de vencimentos. 13º, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, né? Então, não pode ter, né, essa questão de equiparação, né, né, falar, eu estou fazendo isso, eu deixei de fazer, né, eu estou aqui, né, não pode ter essa equiparação, né, essa vinculação, né, para buscar, né, similaridade em coisas que não são similares, tá? Em atividades que não são iguais. 14º, né,
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, né? 15º, né? O subsídio e os vencimentos dos ocupantes, né, de cargos e empregos públicos são irredutíveis, né? Ou seja, eles só podem aumentar, eles não podem caminhar para trás. Ressalvado o disposto dos incisos 11 e 14, né, deste artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, né, incisos, né, 150, 153, né, parágrafo 2º da redação aqui da emenda constitucional, onde que ele vai, né, colocando aqui as ressalvas, né, e os casos de exceções, né. 16º, né, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando, em qualquer caso, o disposto do inciso 11, né, aqui da nossa emenda constitucional, onde que ele coloca aqui, né, há de 2 cargos de professor. Então, né, ele fala aqui que a gente não pode acumular, né, funcionário público não pode acumular salário, né, não pode ter, né, essa acumulação, porém, né, tem as exceções. Então, professores que vão executar atividades, né, em locais diferentes, em horários diferentes, obviamente, né, ele tem que ser acrescido, né, como ele tem que ter acumulado ali pela execução da sua tarefa. Então, é muito comum, né, a gente ver, né, professores se deslocando, né, hora tá numa escola, de manhã, de tarde dá aula em outra, às vezes à noite dá aula em outra, o professor trabalha em 3 turnos, em 3 locais diferentes, né, então assim ele pode ter a acumulação da renda, né. Segundo caso, né, item B, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, né, então tá ressalvado aqui, né? Então ele pode ser professor em um momento, né? E ser pesquisador em outro momento, né? Onde, né, os horários não haja conflito, né? Não seja no mesmo momento, né? Tem que ser em momentos distintos a execução. Tá? Terceira opção, né? A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? Então trabalham em 2 hospitais, né, profissionais que trabalham em mais de um hospital, que tenha, né, de repente, o seu consultório, né, então não pode ter, né, a convergência, não pode ter, né, a penalidade, né, por ser servidor, né, de não ter o acúmulo, né, então o médico trabalha, né, em 3 hospitais diferentes, em turnos diferentes, né, executando ali a sua carga horária, seus plantões, né, é óbvio que ele tem que ter, né, a sua remuneração, né, acumulada, né, para receber todos os seus proventos devidos. 17º, né, a proibição de acumular estende-se a empregados e funções que abrangem autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mistas, né, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público, né, então vamos lá, um funcionário que trabalha ali na Agência Nacional de Saúde, né, então ele tem um cargo administrativo, né, ele não pode, né, ele entrou como office boy, né, vamos colocar assim, né, e aí foi promovido para líder, depois por supervisor, né, sênior, e ali ele vai acumulando a remuneração. Não, né, ele vai ter, né, sempre a sua remuneração pela execução da sua atividade, né, ele não pode ficar acumulando ali pelas funções que já passou, tá? E assim, né, uma empresa de economia mista, né, vamos pegar o Banco do Brasil, mesma coisa, né, o sujeito lá passou no concurso para trabalhar como caixa, aí depois fez o concurso interno para passar como gerente, né, e aí ele não pode ir acumulando, ele vai, né, ter os seus proventos, né, ligados ali à sua tarefa, sem ter acúmulo, né, de recebimentos, né, por causa disso. 18º, né, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competências e jurisdição,
né, precedência sobre os demais setores, né, administrativos na forma da lei, né? Então, o que é essa precedência? Né? Quer dizer que eles têm, né, uma questão prioritária ali, eles vão estar, né, adiante, né, um pouquinho à frente dos demais. 19º, somente por lei específica, né, poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade, de economia mista e de fundação, né, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Tá? Então, somente, né, quando tem aprovação, que tem a lei que pode ser aberta, né, então, qualquer, né, autarquia, órgão, né, empresas, seja ela de economia totalmente pública ou de economia mista, tá? A gente viu, né, até recentemente, né, que as questões, né, de reorganização governamental, né, então a gente, cadê o CAD? O CAD fica aqui, o CAD vai para lá, né, então, por fim, né, através da lei, extinguiram o CAD, né, criaram depois um outro órgão através de lei, né, então foi até um momento de muita discussão aqui no país, todo mundo estava interessado, né, onde que ia, né, quem que ia controlar ali as investigações, né, se fica na justiça, se vai para o Ministério da Economia, né, então tudo teve que passar, né, por forma de lei. Né, então, o administrador público, né, no caso, o presidente, que era o gestor executivo, né, ele demonstrou ali o seu interesse, mas teve que ter uma aprovação legal para isso, né. 20º ponto, né? Então, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como participação de qualquer delas em empresa privada. Então, mais uma vez, reforçando aqui, né, o comentário que tem que passar pelo Congresso, né, que pelos deputados, pelos senadores, né, se for no âmbito, né, municipal, né, pela Câmara dos Vereadores, se for no âmbito estadual, né, pela Casa dos Deputados Estaduais, né, na Câmara Legislativa, e assim por diante, né, nada vai pela caneta única e exclusivamente, né, do Executivo, ele precisa sempre, né, do poder fiscalizador ali aprovando. 21º, né, ressalvados os casos especificados na legislação das obras, serviços, compras e alienações, serão contratados mediante o processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, né, como cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências, né, de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, né? Então aqui, né, entra propriamente dita, né, na parte aqui de como que pode ser feita a parte de contratação, né? Então aqui nós entramos, né, no processo da licitação, né? Então tem que ser feito, né, através de licitação, tem que identificar o objeto, tem que ter lá a aprovação, né, da necessidade desse objeto, pautado nos seus princípios, né? Tem que ser, né, tem que ser publicidade, tem que ser, né, público, né? Não pode ter direcionamento, tem que ter, né, igualdade de condições, né, a isonomia ali para todos participarem, todos que quiserem, tiverem interesse, né, então isso aqui, né, mais direcionado para a parte, né, daquilo que nós estamos estudando aqui, o processo de licitações. 22º, né, as administrações tributárias da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, né, atividades essenciais ao funcionamento do Estado exercidas por servidores de carreiras especificadas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão na forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei. Né? Então aqui está falando, né, dos nossos fiscais, né, da parte da administração, que vai cuidar da parte das arrecadações, né, que tem que ser obrigatoriamente por servidor público concursado, funcionário de carreira, né, com
todas as prerrogativas ali, né, necessárias para a sua execução. Parágrafo 1º, né, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, né. Então, quando for feito, né, a questão da publicidade, né, o que pode ter ali de marca, né, vamos ressalvar aqui, né, é a marca do governo federal, marca do governo estadual, municipal, nada que, né, seja vinculado à personalização, né, de um indivíduo, né. Então, tempo atrás aí, numa história, né, passada não muito distante, né, todos os governantes criavam símbolos, né, da sua marca pessoal e quando fazia a execução, né, publicidade das obras, colocavam lá aqueles símbolos, né. Então ficava registrado, isso daqui foi fulano que fez, né, e na verdade não, né, isso daí é uma obra pública, né, de caráter, né, para o bem comum, né. Então o servidor, né, que estava ali naquele momento representando aquela função é o que menos importa, né, que foi a caneta que assinou, né, o que importa, né, era a execução correta daquela obra, daquele serviço que atender as necessidades da população, tá? Então é isso que a lei está aqui garantindo. No parágrafo 2º, né, a não observância dos dispostos nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei, né? Então, quem não cumprir a lei, né, vai ter que responder. Parágrafo 3º, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, né, regulando especialmente, né, esses itens aqui, agora que a gente vai entrar, né? Então, né, tudo que vai ser feito, como será feito, né, ele sempre está descrito, né, de acordo, né, com a lei. Então, nada, né, na parte de execução pode ser feito, né, no setor privado é feito dessa forma, não. Quando é público, né, tem que estar descrito na lei a forma com que tem que ser executado. Então, aqui, primeiro, né, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, né? Então, está aqui mais uma parte cadastrada, né, de como que tem que ser feito ou aquilo que pode ser, né, executado. Segundo, o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre os atos de governos, né, observando também no disposto do artigo 5º, né, que vai de 10 até 23, né, da emenda da Constituição Federal, né, número 19, feita em 98. Terceiro item, né, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública. Parágrafo 4º, né, os atos de improbidade administrativa, né, importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, né, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, né? Então, o agente público, né, a lei ela vai disciplinar, né, como que pode ser feito, né, a ação, né, de identificar se houve negligência ou abuso de cargo, né, na execução da atividade, né, e aqueles agentes públicos, né, que forem considerados, né, com seus atos de improbidade administrativa, ou seja, a execução, né, fora do rito legal, né, fora daquilo que é estabelecido na lei, né, além de poderem ser suspensos, né, eles perdem, né, podem perder a função, ressarcir, né, fazer o pagamento, né, fazer o ressarcimento monetário, né, ao Estado, né, ao erário, né,
e ainda, né, é sujeito, né, uma ação penal, né? Então ele não fica livre, né, de ser, né, condenado, né? Então, ó, sem prejuízo da ação penal cabível, né? Então, né, o agente público, né, embora ele tenha diversas, né, colocar assim, diversos benefícios na execução, né, da atividade pública, né, ele tem todo um aparato, né, que vai regulamentar, que vai direcionar o que ele tem que fazer. E se ele pisar fora dessa linha, né, que limita a sua ação, né, ele vai responder por isso. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá, né, os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, a importância da fiscalização, porque, né, se for identificado um mal feito, né, uma vez que determinado tempo já tiver, né, prescrito, né, já passou o prazo de averiguação, né, esse servidor acaba ficando impune. Né? Então, isso é uma ressalva, né, da importância da fiscalização e do acompanhamento. Parágrafo 6º, né, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade, né, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou de culpa. Né? Então, aquele que tiver, né, revestido da autonomia, né, da autoridade para execução de serviços públicos, né, ele é responsável ali pelos atos, né? Então pode responder por isso. Então, quando uma empresa, né, ela ganha uma licitação, vamos pegar aqui um exemplo, né? Uma empresa ganha a licitação para coleta de lixo, né? E aí um dos seus executores, né, uma das suas equipes, né, sei lá, né, causa um acidente, né, um prejuízo, né, grande aí dentro da sociedade, né? A empresa, né, que é a prestadora do serviço público, ela será responsabilizada por isso, né, e vai ter que fazer as averiguações e, de repente, também até a responsabilização das pessoas envolvidas, dependendo daquilo que aconteceu, né. Então, envolveu um acidente de trânsito, né, então a empresa ela é responsável, né, se for considerada culpada, né, pela manutenção e pela correção disso, né. Então é muito comum, né, você é um agente público, né, você presta serviço público, então a gente vai, né, acionar a prefeitura. Não, né, a prefeitura, ela repassou essa tarefa para esse terceiro, que através de um concurso, de um leilão, de uma licitação, de uma PPP, né, e ele acaba tendo essa responsabilidade transferida a ele. Tá? Parágrafo 7º. A lei disporá, né, sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta ou indireta, que possibilite o acesso à informação privilegiada. Né? Então, a própria lei, ela vai limitar ali, ela vai colocar, né, o que cada um terá de acesso. Parágrafo 8º, né, 8. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, né, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei, né, dispor. Então, dentro daquilo que estiver em contrato, passando dentro dos órgãos legais, pode ter, né, essa autonomia gerencial aqui, né, que vai desde a orçamentária, né, das suas ações. Primeiro aqui, né, que a gente tem que complementar, o prazo de duração do contrato, né, pode ser prorrogado, pode ser estendido, né. Segundo, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações, responsabilidade dos dirigentes. Né? Então, vai criar-se métricas, né, metas para estar fazendo, né, o acompanhamento e controle. Terceiro, a remuneração do pessoal. Né? Então, tudo que né, tem que ser estabelecido com lei, sempre lembrando daquele parâmetro, né, que nós temos como base, né, o salário do Supremo Tribunal Federal, que vai descendo em
em cascata. Então, quando a gente fala dentro do município, o maior salário é do prefeito, e aí vai vindo por base. Ninguém pode ultrapassar esse teto. Parágrafo 9º, né? O disposto do inciso 11, né, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que recebem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeios em geral, né? Então, são, né, voltadas, né, para empresas privadas, seja de capital, né, totalmente público ou de economia mista. Parágrafo 10º, né, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, né, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Né? Então, o que está falando aqui? Né? A aposentadoria, né, ela tem que ser decorrente ali, né, do seu cargo, ela vai ser proporcional ali ao seu cargo, ela não pode ser, né, cumulativa, não pode ser, né, cumulativa. Como exceção, né, para aqueles casos que nós comentamos, né, de professores que trabalham em mais de uma escola, né, de médicos que trabalham em mais de um hospital, né, e aí sim, pode sim ter a sua remuneração acumulativa, né, fora daqueles exemplos dados, né, dentro da Constituição que está especificado na lei, não pode. Parágrafo 11º, né? Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11, né, do caput desse artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, né? Então, tudo aquilo que for, né, de caráter indenizatório, né, que é aquilo que foge, né, da faixa salarial, ele não vai ser considerado, né, para computar, né, na aposentadoria, tá? Décimo segundo, né, para os fins dos dispostos do inciso 11, né, do caput do artigo, fica facultado aos estados e ao Distrito Federal fixarem em seu âmbito, mediante emenda e respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, né, limitando a 90,25 do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não se aplicando ao disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores, né? Então, mais uma vez, reforçando aqui o limite, né, para os pagamentos, né, para os direitos, né, com relação, né, tanto à aposentadoria quanto ao salário, né, como a cota, né, não podendo ultrapassar o teto, né. Portanto, essas são as regras básicas constitucionais que devem ser seguidas pela administração pública em todas as suas esferas, né. Então, tudo que a administração pública, né, for fazer, né, tem que estar pautada nessas regras, de acordo com os artigos, com os parágrafos, emendas, né, que foi descortinada, né, foi colocada na Constituição, criada pelos legisladores, né. Então, eles não podem, né, atuar fora desse espectro que foi colocado. Tranquilos? Tranquilo. Sim. Deu para entender um pouquinho de como que funciona a parte administrativa da gestão pública? Sim, terrível. Esses detalhes pequenos, daquele jeito. Daquele jeito, né? Então, tudo que é feito, né, dentro dos órgãos públicos, das estatais, né, ele é sempre pautado, né, determinado, né, fora, né, os princípios dentro da lei, tá? Então,
Às vezes nós que trabalhamos na iniciativa privada, né, nós temos, né, uma liberdade de ação, né, muito maior, né, e é muito comum a gente querer, né, e exigir, né, que sejam feitas ações, né, procedimentos com a velocidade do que o que ocorre, né, na vida privada, né, no nosso contrato privado. E quando a gente se depara com, né, a administração pública, eles são baseados, eles só podem executar ali as suas tarefas dentro de que está estabelecido na lei. Então, tem ritos, processos, tarefas, execuções, né, que eles têm que cumprir. Isso não significa, né, que pode ser, né, sentar em berço esplêndido e ser ineficientes. Não, porque na lei mesmo, né, está expressa, bem específica, que tem que ser eficiente, né, tem que buscar a eficiência a todo momento. Né? Então, cabe aqui, né, a nossa, mais uma vez, a ressalva de que a gente, como usuários do serviço público, né, a gente possa fazer as cobranças necessárias, né, de atualizações de lei, né, melhorias constantes. Afinal, né, muitas das leis, né, elas acabam ficando antiquadas, né, face à modernização, aos aspectos tecnológicos, às mudanças, né, comportamentais e culturais da sociedade, ela precisa, né, serem revigoradas, né, então a gente tem que estar sempre atento a esses quesitos. Tranquilos? Tranquilo. Não! Então, pessoal... Tranquila não, mas tá bom, tá bom. Ô, Renata, você é sempre tranquila aí. Tá sempre tranquilinha. Mais ou menos. O negócio tá crítico. Eu estou criando calos na mão. O negócio tá difícil. É isso aí. Aí Tem mais trabalho para semana que vem, né? A pessoa tem dó da gente, não, né? Pra que ter dó, né? Pra quê? Dó. Pra quê, né? Então vamos lá, Renata. Você puxou o fio, né? Vamos aproveitar que agora tem mais participantes, que o pessoal conseguiu entrar aí na aula depois, tá? No início da aula eu passei para vocês, né? Vai ficar registrado aqui que para a semana que vem, tá? Exatamente na quarta-feira da semana que vem, que será, deixa eu ver aqui o dia certinho, né? Quarta-feira, 13. Vocês me entregaram sobre as PPPs, né? Então, sobre uma PPP, uma parceria público-privada, né? Tá, eu achei alguma coisa aqui que é modalidade, né, professor? Isso. Qual o seu objeto? Qual foi a modalidade de contratação? Qual o valor ali do contrato? Né? Se já foi executada, né? O que foi feito, né? O que trouxe de benefício. Nos mesmos moldes, né, que vocês fizeram a pesquisa sobre, né, uma licitação. Então, agora o objeto da pesquisa é a PPP, Parceria Público-Privada. Beleza? Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? É para a semana que vem esse, né? Isso. Tá ótimo, beleza. Então, gente, o conteúdo de hoje, tá? É muito complexo, como eu disse para vocês no início das aulas, né? É um assunto que ele é pesado, né? Acaba ficando um pouquinho, eu acabo por dividindo, né, esse conteúdo para não ficar, né, totalmente, né, pesadão para todo mundo. Então, hoje nós estamos encerrando aqui o nosso conteúdo, né? Eu fico disponível aí. Se vocês quiserem sanar alguma dúvida, né, comentar alguma coisa, estou disponível. É só fazendo que a gente vai pegando, professor, porque é muita informação. Então, aquilo que a gente não lembra, que a gente vai vendo depois. Fala, pô, olha, isso eu não lembrava. E o trabalho é bom por isso. Quando a gente faz trabalho, acaba melhorando, né? Porque aí a gente vê engraçado. Ver de novo. Mas é uma matériazinha chatinha. Não tem jeito, não, sou. Não fala aí, Renata. É mó legal. Cristiano engraçado, hein?
No começo eu achava que era legal. Na primeira aula que eu tive, eu falei, nossa, essa matéria eu vou arrasar, vai ser fenomenal. Aí veio essa pandemia, esse negócio de distância, não dá certo pra mim. Eu não consigo, não. Uno, eu quero vermelho. Muito alto. Tá difícil. Você tá falando muito alto. Ela tá trabalhando, ela tá vendendo no WhatsApp aí para Casas Bahia, tá jogando Uno, fazendo janta, né? Interagindo aqui com a turma. Aí, ó, multifunção. Né? Mulher é assim, né? Já tá dando mamar pra criança ainda. Só não tô dando porque as crianças cresceu, né? Graças a Deus. Gente, não tem jeito. Temos que ser resilientes, né? Essa situação que nos estão impondo, né? A gente mas pra mim é superar. difícil esse negócio de distância, não é a mesma coisa. Até porque eu tinha o hábito de anotar e agora, toda vez quando eu vou pra aula, eu tô em cima da hora, eu esqueço. Aí o que acontece? Eu não pego nem o caderno nem a caneta. Aí, pô, já não anoto nada. Aí quando você não anota nada, na hora de estudar, eu vou lá nos meus rabiscos, né? E na aula é diferente, né? Quando a gente tá lá, porque aí o professor sempre vai falar alguma coisa e quando surge alguma dúvida naquela hora, a gente acaba perguntando na hora. Mas aqui, por exemplo, ó, a gente tá ali cozinhando, aí tem cliente chamando aqui no WhatsApp, aí vai jogar um Uno, você acaba não se concentrando igual. É diferente. É muito diferente. Eu não vejo a hora de acabar, de voltar pra minha salinha de aula, de chegar em casa morrendo de sono mesmo. Ligo não, mas pelo menos eu capto melhor a mensagem. Esse momento está cada vez mais breve, né? A gente tem que, né, ser otimista nisso aí, que não pode, não vai ser para sempre. Daqui a pouco nós estamos todos juntos novamente, né? Mas a gente tem que, nesse momentinho, né, ser um pouquinho mais resiliente, vai passar, tem que ser otimista. Vim com a minha camisetinha, tá vendo aqui, ó? Alegria, né? A gente tem que ter esperança, assim, ó, né? Confesso também para vocês que eu morro de saudade do nosso contato em sala de aula, né? Verdade. É muito legal. Até a aula é mais gostosa, não tem jeito. O professor nem fala dos barrigudinhos. Na sala de aula, às vezes a gente lembra de alguma coisa na prova, porque ele falou assim, gente, não sei o que lá, meus barrigudinhos. Aí você já lembra de uma brincadeira, uma risada que você dá e já conecta a mensagem, você acaba lembrando. Eu sou muito visual, então o que o professor tá escrevendo ali na lousa, tá mexendo na hora eu vou lembrar daquilo. Eu vou falar, putz, realmente, eu lembro que ele estava fazendo isso e isso. Eu sou assim, não sei os outros, né? Porque cada pessoa tem uma didática diferente. Se eu ficar só ouvindo, porque essa aula acaba sendo isso, né? A gente fica só mais ouvindo. Aí não capta a mensagem igual. Claro que a gente, né, uma coisa ou outra você vai lembrar, aí o trabalho vai ajudar, que você vai fazer o trabalho, você vai escrever novamente, vai ler novamente. E aí vai captando a mensagem melhor. Mas para mim, tá muito mais difícil. Nada o negócio tá crítico. Visual. Você tem que ter aquela coisa do visual, de rabiscar mesmo a lousa. Olha, eu odiava geografia. Aí eu tinha um professor lá que, nossa, foi maravilhoso, porque colocou tudo dentro da minha cabeça, mas porque ele rabiscava a lousa inteira. E aí, a partir dali, eu já conectava na matéria. Eu falava, opa, peraí, eu lembrei. Zezão, era Zezão que a gente chamava ele. Zezão fazia isso e isso na lousa. Aí a gente lembrava. Então, cada um vai ter uma facilidade, né? A minha é essa. Por isso que quando eu fiz, eu escolhi já o presencial. Que eu falei, nossa, eu vou chegar cansada pra caramba. Pra fazer comida ainda. Mas eu prefiro. Porque, pelo menos na sala ali, eu acho que conecta muito mais rápido. Você vai sempre lembrar de alguma coisa do cotidiano da gente que acaba, né? Às vezes você não entendeu alguma coisa, aí você vai sair no intervalo para fumar um cigarro, pergunta para um, pergunta para outro, um entendeu uma coisa, aí você entendeu outra, aí um vai completando a mensagem do outro. Aqui não, aqui todo mundo fala que tá tudo beleza e acabou, e na verdade nem tudo, né? Às vezes a gente precisa conversar, comentar para poder dar aquela... faltou isso, faltou aquilo outro. Até uma dica aí, ó, gente. Não esquece, ó. A gente tá aqui virtual, mas a gente tem o grupo aí do WhatsApp, né? Então, vocês têm dúvida, conforme eu vou falando aqui, né? Fica até como dica. Vocês podem estar colocando as dúvidas, conforme eu tô falando. Vocês podem interromper, fazer pergunta, né? Mas no grupo também vocês podem escrever, porque tudo ali fica registradinho, né? Então, às vezes a sua dúvida, né?
é a mesma dúvida do José, do Adailton, do Cristiano, né? Do Luiz, da Mariana, Maiara e Maraísa, já ela tá quietinha, não falou nada, nem aqui na tela, né? Ai, ela é falante também? Não, porque eu cheguei atrasada na sua aula, já tinha acabado os slides, mas eu vou rever a aula. Tá. Agora eu vi quem é. É que é as falantes então... mesmo, né? Eu tô falando de sala também. Amarelo. Tá vendo? Amarelo. Essa aqui embora a gente tenha um processo que é um pouco mais limitadinho, né? Cada um fala do Renata. Né? A gente vai colocando. E tem a vantagem, né? Com a aula gravada, vocês podem rever ela, né, em diversos outros momentos, né? Quando a gente tem só a nossa aula na sala de aula, é aquele momento. Foi, né? Quem foi assistiu, quem não assistiu, né? Tem que pegar o caderno do colega ou outro. Então, né? Esse momento nos traz desvantagem, mas tem algumas vantagens. Responsável. Você fica responsável. Nessa aula, ninguém nunca me perguntou, Renato, você assistiu a aula, passa a matéria para mim? Nada, rapaz. Ninguém nem tchum. Agora, quando a gente tá lá na sala de aula, que tem coisa no caderno para você poder escrever para fazer, todo mundo, você foi, não deu para mim ir, passa para mim. E agora, nesse momento, ninguém tem esse cuidado, não. Ninguém quer saber. É a aula na hora de ver. Você viu, não viu? Aí fica gravada, aí vê depois. Então, ninguém quer nem saber mesmo, não. Essa é a vantagem, né? Cada um conseguir, né, ver ali no seu momentinho mais adequado. Pessoal, aí, eu vou deixar esse tempinho que está faltando aqui, né? Eu vou liberar vocês por aquele intervalo, para vocês fazerem intervalo onde vocês bem quiserem, né? Para vocês, né, fazer da forma que vocês quiserem e já ficar com um tempo adicional para iniciar o processo de pesquisa, né? Então, vou reforçar aqui, Maiara, que entrou tarde, né? Solicitei aqui, eu vou também pôr nos grupos, né? Foi solicitado para fazer uma pesquisa, né, para entrega na semana que vem, né, dia 13, né, quarta-feira, dia 13, sobre PPPs, né? Então, igual vocês fizeram o processo de pesquisa para licitação, foco em públicos. Então, ver uma que foi feita, né? Qual foi a forma de contratação, qual foi o seu objeto, né? O valor dela, se já foi executado, não, estado, município, né? E tranquilos. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Vamos tentar ver esse negócio. Ela tá com uma mão cozinhando feijão. Você já tá de boa, né? Acabou pra você. Só esse sofrimentozinho aqui já era. E aí, a gente vai voltar pra sala de aula, e aí? Ai, mas você tá aí, ó, no seu lugar no último semestre, falando, tchau, gente, vocês tchau. Beijo, não me liga, tô indo embora, acabou. Então, no último semestre, a gente não vai poder falar tchau. Mas sim, a gente vai dar um jeito de se ver, vai dar tudo certo, calma. Tá? O importante é, Maiara, né, escolher o professor adequado para ser paraninfo, aquele que tem alegria. Isso! Que ajuda a gente nas notas. Boa noite, professor. Aquele professor que dá aquela revisão para Boa noite. Profissional. Isso. Né, Pro? Aquela revisão top de linha. Né? Tirar 10. Vocês são fogo. Não Pessoal, é isso aí. Né? Estamos encerrando aqui a nossa transmissão, tá? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Né? Não esqueçam de atividade. Boa noite. É o Cristiano aí. É meu Tchau. bordão.
Tchau. Só os parça. Só, tchau.